Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos no curso completo de Recursos no Novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a ordem dos processos nos tribunais. A ordem dos processos nos tribunais começa no artigo 929 do Novo Código de Processo Civil e ele ordena como que o processo anda no tribunal, seja via recursos, via remessa necessária ou uma própria ação de competência originária. Nós temos aqui como que o processo anda no tribunal. De uma certa forma, imaginando via recurso, um processo para chegar no tribunal precisa da interposição desse recurso. E essa interposição vai acontecer justamente em primeiro grau, vamos supor, levando em consideração o maior dos recursos, a apelação. A interposição será lá no primeiro grau e você vai ter o juiz do primeiro grau remetendo o processo para o tribunal. Lógico que no momento em que ele faz a remessa, ele certifica dizendo que remeteu o processo ao tribunal. Da mesma forma, nós temos que, ao chegar o processo no tribunal, tem que ter a mesma certificação, tem que ter aqui um registro, tem que ser realizado um protocolo e depois tem que partir para a distribuição. Então nós temos que o artigo 929 vai dizer que todo processo que chega no tribunal tem que ser registrado, protocolado e distribuído. Aí como que vai funcionar essa distribuição? O artigo subsequente, o artigo 930 do novo Código de Processo Civil, vai dizer que a distribuição se faz de acordo com o rendimento interno e geralmente essa distribuição vai levar em consideração que todos os membros do tribunal, seja os seus órgãos e depois os próprios membros do tribunal, vão levar em consideração a igualdade, a alternatividade. Todos têm que ter a mesma quantidade de processo e tudo mais. Só que essa distribuição vai ser feita ora via sorteio, dentro de um próprio sistema que já realiza esse sorteio, e aí dentro do sorteio vai se sortear o órgão para o qual ele vai, vamos supor uma câmara civil, uma turma civil, e dentro da escolha dessa turma vai ser feita a escolha do relator. Então sorteio para escolher a turma e sorteio para escolher o relator. É óbvio que uma outra maneira de se realizar a distribuição é uma distribuição por prevenção. O que é essa prevenção? Justamente quando você teve um recurso anterior que já foi julgado por aquela turma, e aí já vai ter essa conexão e, consequentemente, a prevenção. Aí não precisa da distribuição por sorteio. Seria mais ou menos, se eu interpus um agravo durante o processo, teve julgamento, já escolheu uma determinada Câmara e tem um relator, quando eu interpuser ou quando alguém interpuser a apelação desse mesmo processo, não tem necessidade de um novo sorteio, justamente pela prevenção aqui. Uma vez realizado essa distribuição, o próprio artigo subsequente, artigo 931, vai colocar aqui que os autos serão remetidos depois da devida publicação para a secretaria. Então nós temos o que acontece? Fez a distribuição, tem que publicar. Essa publicação da distribuição é muito importante, por quê? Porque tem que gerar aqui a ciência das partes e dos advogados das partes que o processo está no novo local. Se eu sabia que o processo estava na vara, agora eu não sei onde que está no tribunal e não sei a quem me dirigir. E justamente esse que é o intuito da publicação da distribuição. Fez isso, manda para a secretaria é o órgão pelo qual toma conta daquela Câmara, daquela turma e gerencia os processos dos 3 desembargadores, dos 3 membros daquele colegiado ou mais membros do colegiado que tiverem mais também. Feito isso, vai concluso para o gabinete do desembargador relator. Então nós temos aqui a conclusão para o gabinete de acordo com o artigo 931. Aí nós temos aqui essa visualização. Tem que seguir o relator uma ordem cronológica, aquele tão famigerado artigo 12 do novo Código de Processo Civil, onde tem que seguir uma ordem cronológica. Se tiver que seguir uma ordem cronológica, tem que ser a ordem cronológica da conclusão. Por mais que o artigo 12 fala do julgamento, a gente não tem como levar em consideração a pauta de julgamento.
Tem que sim, onde a gente consegue sistematizar isso. Onde? Justamente na conclusão para o relator. O relator vai ter uma lista e vai ser feito isso. Só que a Lei 13.256 de 2016 vai colocar um preferencialmente nesse artigo 12. Então ele preferencialmente deve seguir uma ordem cronológica. Isso importa que ele tem total liberdade, preferencialmente, e nada seria a mesma coisa. Esse foi um grande equívoco. Mas vamos tirar as coisas boas aqui. Vamos pensar que tem uma lista, tem que ter a lista e tem que ter um controle social da lista. As partes poderão reclamar quando o seu processo não anda e outros processos andam ali, querendo saber o critério do juízo. Então, tem essa visualização de que continua a necessidade das listas, e eu não sei se todos os tribunais estão com essa possibilidade da lista disponível, mas elas ainda valem, por mais que não tenha mais a necessidade da ordem cronológica. Nesse momento, o desembargador tem 30 dias para julgar o recurso. Então, 30 dias ele tem que devolver o recurso para a secretaria já com o relatório. Prazo para o recurso ser julgado. A gente visualiza. O juiz tem prazo? O prazo não é preclusivo. O prazo não importa aqui em que, se ele perder o prazo, terá alguma sanção. Mas é importante colocar prazo para o juiz para a gente dizer qual é o prazo de duração razoável do processo. Então, temos o prazo de 30 dias aqui. É óbvio que dificilmente será cumprido esse prazo de 30 dias. Quando está com o relator, ele tem que fazer a seguinte análise. Ele tem duas possibilidades. Ou ele vai fazer a decisão monocrática, com base no artigo 932, ou ele vai fazer a remessa ao colegiado. Vai tentar colocar o processo em pauta. Vamos por partes. Primeiro, a decisão monocrática. Decisão monocrática, artigo 932. O próprio artigo 932 vai dizer, incumbe ao relator. Aí ele diz uma série de atos que incumbem ao relator. O relator pode decidir questões incidentes, o relator pode homologar acordos, pode falar sobre tutela provisória, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, qualquer incidente ele pode se manifestar aqui e será uma decisão monocrática interlocutória. Mas ele pode julgar o recurso, seja julgar na admissibilidade, seja julgar no mérito. Ele pode julgar em ambas as possibilidades, para dar provimento ao recurso, dizendo que o recurso tem razão, ou para negar provimento ao recurso, dizendo que não há necessidade do recurso aqui, não tem cabimento ou não tem plausibilidade o recurso. Então, ele pode aceitar como pode negar o recurso. Mas tudo isso, de acordo aqui com o parágrafo 4º, a gente tem a visualização de que nós temos que ter a base para essa decisão monocrática, a base em precedentes. Então tem que seguir súmula do STJ e do STF ou do próprio tribunal, os poucos tribunais que fazem súmula no Brasil de segundo grau. Se for um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recurso repetitivo, nós temos essas possibilidades aqui, sem nenhum problema aqui, tem que ter esse baseamento em precedentes. Da mesma forma, para negar, vou negar provimento ao recurso, tem essa possibilidade aqui. Então vamos para essa visualização. Tem que ter essa possibilidade, essa vinculação com precedente para que ele decida monocraticamente. Decisão monocrática deveria ser exceção. Se ele visualizar que não dá, não tem o que seguir aqui, não tem como seguir, a gente leva justamente para o colegiado. Aí ele vai levar para o colegiado. Dentro dessa possibilidade de levar para o colegiado, ele não vai ter aqui essa função de já colocar. O relator vai ter que pedir para o presidente daquele órgão, para que ele faça a inclusão do processo na pauta. Então aqui nós temos a visualização de que ele vai ter que pedir a inclusão na pauta de julgamento. Está pronto, ele devolve para a inclusão nessa pauta de julgamento. Então tem essa possibilidade aqui. Quem que faz a inclusão nessa pauta? É o presidente daquele órgão, o presidente daquela turma.
Então nós temos essa visualização, que é o presidente do órgão que vai fazer essa pauta. Essa pauta é uma lista de processos que vai seguir aqui para aquela sessão de julgamento. Vai ter que listar quais processos, quais partes, quais advogados, e aí vai seguir essa lista, tendo que dizer dia, local e hora da lista. E, consequentemente, realizar a publicação da lista para que as partes sejam aqui cientificadas para participar da sessão. Então, aqui tem que ter justamente essa publicação com base no artigo 934 do novo Código de Processo Civil. Essa publicação tem que ser de 5 dias úteis antes da sessão. Então nós temos aqui o prazo de 5 dias, é o prazo para o advogado querer fazer a sustentação oral, para ter alguma manifestação ou até para acompanhar o julgamento. Uma vez publicado, aqui nós temos essa visualização de que vamos ter o julgamento. Chegando no momento do julgamento, tem que seguir essa lista. Na sessão aqui vai ser dada aqui a possibilidade do relator, vai para o relator para que ele faça a leitura do relatório. Então o relator vai fazer a leitura do relatório. E o que é o relatório aqui? É do último relatório, vamos supor, da sentença até o recurso. Um relato do que aconteceu, do recurso, das contrarrazões ou de qualquer outro incidente que aconteceu ali, ele faz justamente esse relatório. Feita a leitura do relatório, é aberto aqui a possibilidade da sustentação oral pelas partes, de acordo com o artigo 937. Sustentação oral, artigo 937 do novo Código de Processo Civil. O que é a sustentação oral? O advogado da parte autora ou da parte recorrente ou recorrido, tanto faz, ele pode pedir para sustentar oralmente por até 15 minutos as suas razões perante o tribunal. Como que ele tem que fazer isso? Tem que chegar antes do início da sessão e se inscrever para fazer. E com isso, a lista de processos que tem uma ordem, ele terá preferência em relação a essa ordem. Vamos supor que o processo dele é o 40 da pauta. Vai fazer sustentação oral, chega antes, se manifesta e o processo dele passa a ser o primeiro, ou entrar numa ordem dos que vão fazer a sustentação oral. Quem não vai fazer sustentação oral e quer só ver o julgamento, pode pedir a preferência também, sai lá do 35, do 40 e vai para o início da sessão. E quais recursos que cabem à sustentação oral? No recurso de apelação, no recurso ordinário, especial, extraordinário, embargos de divergência, no agravo de instrumento que versar sob tutela provisória, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Então nós temos essa possibilidade aqui de sustentação oral. Muito se falava dos agravos de instrumento, se limitou somente à tutela provisória e ainda do agravo interno e dos embargos de declaração, mas esses não têm a sustentação oral. Então é uma possibilidade. Aqui, se tiver ou não sustentação oral, se tiver, faz a sustentação oral, se não tiver, não faz, e passa para a parte da fundamentação do relator e, consequentemente, o voto. O voto aqui não é a parte dispositiva como um todo, mas a conclusão que o relator chegou como uma parte dispositiva em que ele propõe ali seguir aquele caminho. Depois que o relator propõe seguir o caminho, e aí lembrando que o voto dele tem que falar sobre a admissibilidade e tem que falar também sobre o mérito. É óbvio que se parar na admissibilidade não precisa chegar no mérito. E aí nós temos aqui depois quando passa para os outros juízes. Os outros juízes, aqui os outros dois desembargadores vão passar a votar, eles têm que fundamentar e têm que votar. A fundamentação deles, se eles forem acompanhar o relator, eles podem fazer um acompanhamento em toto, que é acompanham tudo que foi dito, a fundamentação e a posição. Se eles forem divergir, eles têm que naturalmente abrir uma outra fundamentação e aí ele vai ter um outro entendimento. Se ele for acompanhar e quiser fazer ponderações, pode também sem nenhum
problema aqui. Então tem essa visualização sobre a fundamentação. Divergiu, tem que abrir uma nova fundamentação, vai ser dada a palavra para ele, para o desembargador que for aqui falar sobre isso. E ambos, aqui os outros dois que julgam, também tem que falar sobre a admissibilidade, conhece ou não conhece do recurso, e sobre o mérito, provimento, parcial provimento ou improvimento. Todos votaram, aqui tem a possibilidade da modificação do voto. O que é a modificação do voto? Depois de que todos votam, o presidente daquele colegiado pode falar assim: vou proclamar o resultado, alguém quer se manifestar? Se ninguém quiser se manifestar, ele faz a proclamação do resultado. Ele diz recurso conhecido ou não conhecido, ou conhecido e provido, improvido, parcialmente provido, aí por maioria ou por unanimidade. Por maioria a gente vai ver na próxima aula sobre a técnica de julgamento não unânime, mas ele faz essa proclamação. Feita a proclamação, não muda mais o resultado, não muda mais o voto. Até lá, qualquer dos desembargadores podem pedir a modificação do voto. Então nós temos essa visualização. E as vistas? Ele pode pedir vista do processo? Pode, sem nenhum problema. O relator obviamente, por mais que o código diga que ele pode pedir vista, ele não vai pedir vista, ele vai pedir para retirar o processo de pauta. Ele pede a retirada do processo de pauta se ele teve ali alguma visualização diferente do que ele imaginava. De outra forma, nós temos aqui a visualização de que o processo pode ser retirado ali pelos outros desembargadores em mesa ou em gabinete. Em mesa eles pedem um tempo, eu preciso dar uma analisada de uns 5 minutos, quero ver se tem um documento, se tem alguma alegação, e já prossegue o julgamento. No próprio julgamento aqui ele já dá o prosseguimento. Em gabinete ele vai dizer o que? Não consigo analisar hoje, levo para o meu gabinete, depois eu tenho aqui uma outra pauta que vai ser incluso esse processo. Então, isso que é a vista, qualquer dos desembargadores pode fazer a vista, no caso, o relator, ele vai ter aqui uma outra visualização, uma outra formalidade aqui. Então, a gente tem essa possibilidade em relação à vista. Não pediu vista, ninguém modificou o voto, faz a proclamação do resultado. Proclamou o resultado, o julgamento é encerrado. Isso quer dizer o quê? O julgamento acaba. O julgamento acaba, a gente não tem mais aquele julgamento. Acabou, passa para o próximo. Mas aquilo já é o acordo ou não? Aquilo é o resultado. O que a gente tem? Esse resultado, o que se chegou ali é o resultado. Quer dizer que não é o acordo porque ele foi feito de uma forma oral, numa sessão pública, e aí tem que ter a lavratura do acordo. Aqui a gente passa para a lavratura do acordo, que é o ato de transformar tudo aquilo que foi dito justamente em um documento e tem que reduzir a termo. Então nós temos essa visualização da lavratura do acordo. Fica a critério de quem é a lavratura do acordo? Função de quem? Função do relator. Então nós temos aqui função do relator. Nós temos que visualizar a função do relator. Esse que vai visualizar ali essa possibilidade, a função do relator. Porém, se for aberta divergência, o que é aberta divergência? Nós temos aqui essa possibilidade de que um dos desembargadores não concordem com o relator. Abriu divergência, ele vai ter que fundamentar, e se a divergência ganhar, o relator vai ser o vencido. Quando o relator for o vencido, ele não será o responsável pela lavratura do acórdão. Quem vai ser o responsável será o primeiro que abrir a divergência. Então nós temos essa visualização que o divergente vai ser o novo relator. E aí a gente fica a pergunta, sempre o relator é aquele pelo qual fica a lavratura do acórdão? Sim, seja o relator originário ou o novo relator, porque quem abriu a divergência passará a ser o relator até para fins de prevenção, num futuro recurso sobre esse processo aqui, ele já vai ser esse novo relator. Feito isso, o processo vai para publicação, publicou, o julgamento está completo e aí abre prazo para o próximo recurso.
Então, isso que a gente vai chamar aqui de ordem dos processos nos tribunais. Isso vai estar a partir do artigo 929 do novo Código de Processo Civil até o artigo 946 do Código de Processo Civil. São artigos aqui que falam justamente de uma visualização de como que o processo anda no tribunal. E é importante sistematizar isso, por mais que cada tribunal vai ter o seu regimento interno para dirimir as dúvidas, é importante visualizar isso para que você tenha uma sistematização de todos os tribunais e as regras postas ali. Então, essa aqui é a ordem dos processos nos tribunais, essa que foi a aula de hoje, e aí eu peço sempre para que vocês curtam aqui o vídeo, se vocês gostaram, coloque lá em gostei. Também se inscreva no canal para receber sempre no e-mail quando tiver as novidades em relação às nossas aulas e às aulas sobre outros assuntos, bem como também curta a minha página no Facebook, Professor Vinícius Lemos, e aí você vai aqui ter todas as novidades. Muito obrigado, até a próxima aula.